Olá, bem-vindos então à terceira videoaula deste módulo 4 sobre alocação dinâmica de memória. E então, nós também podemos utilizar a alocação dinâmica de memória para quando utilizamos as nossas structs que estudámos nos módulos anteriores. Portanto, nós também podemos criar então um ponteiro que, em vez de apontar para um inteiro ou para um double, vai apontar então para uma estrutura do tipo struct. Portanto, temos aqui o exemplo da nossa estrutura jogador e temos aqui que tem como campos o nome, o salário e os golos, e temos então aqui um ponteiro, uma variável do tipo ponteiro, PJ, que vamos fazer uma alocação dinâmica com o new para uma variável do tipo da nossa struct. Portanto, também podemos utilizar então a alocação memória quando trabalhamos com structs. Portanto, então, já vimos que para trabalharmos com structs, para acedermos aos diferentes campos, aos diferentes membros, utilizávamos o ponto. Como aqui utilizamos um ponteiro, temos que utilizar a seta. Portanto, nós para acedermos aos membros da nossa struct, temos que utilizar a seta para aceder aos diferentes membros da nossa struct. Portanto, já tínhamos visto isto nas videoaulas anteriores, quando utilizamos ponteiros com structs, temos que utilizar a nossa seta. Então, temos aqui um exemplo de uma estrutura do tipo jogador, que guarda o nome, o salário e os golos. E então, temos aqui uma variável do tipo ponteiro, que vai alocar memória para guardar elementos do tipo da nossa struct, jogador. Vamos pedir ao utilizador o nome, o salário e os golos do jogador. E para lermos os vários membros, utilizamos o CIN, só que utilizamos então a seta, uma vez que estamos a trabalhar com ponteiros. E depois, se eu quiser, no final, não esquecer, como estamos a fazer a alocação dinâmica de memória, utilizar então o nosso delete para a nossa memória não ficar perdida. Então, temos aqui o exemplo da saída do programa. Portanto, íamos ter aqui o nome, o salário e o número de golos. Depois temos aqui, isto é que iria aparecer, que o Bebeto iria por 2.000 euros, por 200.000 euros de salário no próximo ano. Portanto, temos aqui então um registro dinâmico. Portanto, temos aqui o exemplo de criar mais uma nova variável, mais um jogador, e vamos ler então mais qual é o nome, qual é o salário e qual é o número de golos do próximo jogador a ser contratado. Portanto, também podemos utilizar com os nossos registros os vetores dinâmicos que estudámos na outra videoaula. Portanto, em vez de criarmos só um ponteiro para a nossa estrutura jogador, podemos criar um array dinâmico que aponte para elementos da nossa struct. Portanto, e esses elementos, como aqui aparece 22, já vimos que pode ser uma variável que a gente peça ao nosso utilizador. Portanto, reparem, não esquecer então que quando trabalhamos com registros, utilizamos então o ponto. Quando trabalhamos com variáveis do tipo ponteiro e com structs, temos que utilizar então a setinha para aceder aos membros da nossa struct. E então temos aqui mais um exemplo do mesmo exercício anterior, só que neste caso vamos guardar os nossos jogadores, ou seja, a nossa equipa, num vetor dinâmico. Portanto, temos aqui então a nossa estrutura do tipo jogador. Temos aqui, então, um array dinâmico de 22 elementos, que vou chamar, que é um ponteiro para elementos do tipo da nossa struct. E então, estou aqui a pedir o nome, o salário e o golo de dois jogadores. Vou aqui ler, então, equipa 0. Reparem, como neste caso estamos a ler o primeiro elemento, ponto nome. O segundo elemento, como aqui estamos a utilizar um array, já não precisamos de utilizar
o ponteiro, portanto, a setinha, porque estamos a ler um array de elementos de jogadores. Portanto, temos aqui e depois temos aqui a imprimir o custo da aquisição. No final, não esquecer, como isto é um array, de utilizar as setas retas para eliminar o nosso array e a nossa memória deixar de ficar alocada. Portanto, isto é o que queria aparecer. Portanto, temos aqui os salários introduzidos de 2 jogadores e depois no final tínhamos aqui o custo da aquisição e no final a pagar o nosso vetor dinâmico que é do tipo jogador, do tipo da nossa struct. Portanto, resumo, temos então que ponteiros são variáveis que armazenam endereços de memória e a sua principal função, então, é guardar o endereço de memória que é alocada dinamicamente com o operador new. É essencialmente para isso que nós utilizamos os ponteiros. Portanto, os ponteiros, eles não são muito utilizados, não devem ser utilizados para apontar variáveis normais, mas sim para alocar memória que nós queremos alocar dinamicamente quando estamos a executar o nosso programa. Portanto, ele permite alocar memória durante a execução, permite criarmos registros dinâmicos e vetores dinâmicos, o que vai nos facilitar a nível de criarmos, então, arrays dinâmicos, como vimos na aula anterior. Portanto, e agora vamos aqui para o nosso compilador e ver, então, como é que trabalhamos com structs dinâmicos. Então, vamos criar aqui uma estrutura do tipo pessoa, vou chamar pessoa, vou pôr aqui vou guardar três campos para a pessoa, vou pedir o nome, vou pedir, 2 campos chega, e a idade. Pronto, temos então aqui uma estrutura de tipo pessoa, e então, como é que nós vamos pedir ao utilizador quantas pessoas vamos inserir? N pessoas, vamos pedir então cout número de pessoas, pedir ao nosso utilizador, para criarmos então, e vamos então ler o número de pessoas, N de pessoas. Então, e agora vamos criar então o nosso array dinâmico do tipo pessoas. Então, vamos fazer um array do tipo pessoas, portanto, vamos criar aqui um vetor e vamos alocar de forma dinâmica, new, pessoa, e agora vamos fazer aqui um array de n pessoas. Portanto, temos aqui então, e vou já, antes que me esqueça, libertar já esta memória antes que eu me esqueça. Portanto, como isto é um array, tenho que utilizar as chavetas de quê? De vetor. Portanto, já, para não me esquecer, aqui fiz a alocação dinâmica e já aqui fiz o delete dessa alocação dinâmica, para não me esquecer. Então, vamos preencher os dados. E então, vamos utilizar o nosso ciclo for, int i igual a 0. E menor que n pessoas, portanto, o nosso array vai ficar com o tamanho que a pessoa for lido nesta variável, e mais, e então vamos pedir ao utilizador para inserir o nome da pessoa, vou só pôr um /n, vou utilizar o getLine, o getLine de cin, e agora aqui vamos então ler vetor da posição e ponto nome, vamos ler o nome, e vamos ler também o quê? A idade, vamos pedir a idade da pessoa, vou aqui copiar para ser mais rápido, idade da pessoa, ponto, idade. Portanto, vou ler para as pessoas. E agora, vou aqui ler, isto é, então, é para ler os dados das pessoas, Portanto, e vou deixar na mão do utilizador dizer quantas pessoas eu quero guardar no meu array. E agora, vamos imprimir. Para imprimir,
Vamos utilizar então o ciclo. Vou só pôr aqui o sem ignore para não dar problemas. Ponto ignore, que é para limpar o buffer. Leitura. E agora vou aqui ler. Vou aqui imprimir. Vou aqui fechar já. E então, vou imprimir Cout. Então, pessoa, vetor de i.nome. E vou juntar aqui uma vírgulazinha. E idade. Idade, pessoa de vetor de, desculpem lá, vetor de i.idade. E fazer aqui um endline. Portanto, tenho aqui então imprimir o vetor dinâmico. Portanto, tenho aqui então, portanto, vou só aqui dar um espaçozinho. Vou só aqui dizer, só dar aqui, então vou só aqui pôr o nome, 2 pontos, para ficar melhor, um bocadinho melhor. Idade, 2 pontos. Pronto, penso que já está. Portanto, temos aqui então a nossa estrutura, pessoa, temos aqui a pedir ao utilizador quantas pessoas vamos ler, o nosso array dinâmico do tipo pessoas, da nossa struct, ler e imprimir. Vamos aqui, ver se está tudo bem. Portanto, temos aqui o erro. Portanto, vetor de i, ponto, vetor de i, ponto nome. Ponto nome. Olá, já vi qual é o erro que está aqui a dar. Então, quando vou ler a idade, não pode ser com o getLine, tem que ser com o cin. Então, já aqui, no princípio já está tudo bem. Portanto, vamos ler então o nome e a idade da pessoa. Vamos correr. E então, vamos só ler para já 2 pessoas, 3 pessoas. Então, vamos ler a Cláudia Burros. Desculpem lá. Em 49. A pessoa 2 vai ser o José Santos. Tem 35. E a terceira pessoa vai ser, então, Francisco Gomes, que tem 43. E agora temos aqui, então, o nome das pessoas imprimidos. Como veem, cada vez que eu corro o programa, eu posso criar, então, um vetor com o número de elementos que o utilizador quiser.